Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Henrique Moretti, que foi aprovado em 8º lugar para o cargo de analista judiciário área administrativa do concurso TRE São Paulo. Já faz um tempo, né, Henrique? Mas o importante é que você está desfrutando, está exercendo o cargo. Eu quero te dar as boas-vindas e os parabéns. Isso, Lívia, foi em 2017. Exatamente. 2017. Agradeço o pessoal do Estratégia pelo convite. É um prazer estar aqui na sede do Estratégia em São Paulo, conhecer aqui as instalações, tudo muito legal. Obrigado pelo convite. Estudei pelo Estratégia, agradeço também. Sim. Sem essa força do material do site, dos professores, não seria possível. O bom é que você vai ter bastante história para contar. Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, por favor, se apresente para nós, diga de onde você é, qual que é a sua idade, a sua formação, por favor. Então, meu nome é Henrique Moretti, a minha família mora em Itanhaém, litoral de São Paulo, tenho família em Bauru também, mas moro em São Paulo já desde os 18 anos, vim para cá estudar. Tenho 33 atualmente e passei no concurso, fui em 2007 do TRE, fui nomeado em 17, estou então há 5 anos lá no tribunal e, bom, é muito bom trabalhar lá, né? Não dá para se arrepender não de ter feito essas escolhas. E como foi o início de tudo, Henrique? Eu já vou dar um spoiler aqui, você não era da área judiciária, tinha outra formação. Conta pra gente o início de tudo, o que te motivou a mudar os caminhos e começar a estudar para concursos públicos, especialmente para o TRE. Sim, sim. Não, é uma história longa, hein, Lívia? Longa e um pouco complexa. Mas, então, primeiro eu fiz jornalismo, eu sempre quis fazer jornalismo, queria trabalhar com esporte, sempre gostei de esporte. Então eu vim para São Paulo, como estava contando, com 18 anos para estudar. Fiz Casper Líbero, trabalhei na área, estava até contando para você, fiz coisas assim das quais me orgulho, que foram um prazer para mim. Entrevistei meu ídolo, Roger Federer, que eu gosto muito de tênis, entrevistei Pelé, cobri Copa das Confederações, 2013, trabalhando na área de jornalismo na redação. Mas, em certo momento, vi que, em termos de futuro, não era o que me faria feliz, pelas dificuldades, assim, um pouco da profissão, né? Não tem carga horária, não tem fim de semana, você trabalha às vezes sem folga, não tem horário para cumprir. A remuneração, infelizmente, porque o jornalismo, a Lívia sabe, é uma profissão muito importante, né? Para uma democracia funcionar bem, né? Mas, infelizmente, no momento, acho que não é tão valorizada no país. Então, resolvi ver outras possibilidades. Mas naquela época, então estamos falando de 2013, eu tinha 24 anos. Não tinha muita perspectiva do que vou fazer. Aí eu pensei, eu quero começar do zero, fazer um outro curso, fazer uma outra faculdade. Naquela época eu falei, não, quero estudar, tenho um sonho, quero estudar na USP. Aí comecei um cursinho preparatório presencial. Naquela época nem tinha essas coisas, acho que muito digital hoje em dia. Até vocês aqui fazem, né, para alunos de ensino médio, né? Sim, vestibulares. Vestibulares também, hoje a Estratégia faz. Naquela época era tudo presencial. Falei, vou fazer um teste, continuar trabalhando, fazer um cursinho à noite, ver se eu pego um ritmo de estudo, ver se eu vou estudar mesmo. Porque uma coisa também é você falar, não, quero mudar, quero estudar para concurso, quero fazer uma nova faculdade, mas você tem que ver se você vai ter a disciplina para fazer isso, né? Não adianta também você ter, às vezes você tem mais facilidade, mas você não tem a disciplina, não adianta. Concurso, vestibular, a disciplina é muito mais importante do que a inteligência ou a facilidade para aprender o método. E aí eu estava aprendendo bem, estava gostando, a parte de humanas eu sempre fui bem, né? Nas exatas já não, mas estava estudando bastante. Falei, não, vou sair do jornalismo, vou sair do meu emprego, que eu tinha em redação de site, vou tentar fazer esse cursinho só focado nisso. Aí eu fiz, passei, mas olha que loucura, eu escolhi aquela vez economia. Não tem, primeira aula de cálculo eu desisti já, né? Meu pai é engenheiro, gosta pra caramba disso, mas a primeira aula de cálculo, Já desistiu. falei, não vai dar. Aí um ano perdido praticamente, recomecei, falei, vou fazer cursinho de novo e naquela época, como eu estava indo bem nessas provas, na FUVEST e tal, falei, vou começar a prestar alguns concursos também. Quem sabe eu começo a fazer faculdade e já estou empregado. Aí prestei, eu lembro, o primeiro concurso que eu prestei foi escrevente, TJ São Paulo, fim de 2014, capital. Fui mal pra caramba, essa é a realidade, né? Não tem como.
Mas... Achou que era uma coisa, era completamente outra. Mas começando a estudar, né? eu falei, opa, direito é uma boa opção para mim. Uhum. Que mexe a parte de humanas. Interessante. Né? E também me levaria já à frente nos concursos. Aí resolvi prestar direito. Passei, entrei no Largo São Francisco em 2015. E em 2014, então, tinha ido mal pra caramba escrevente. E aí você começa sempre estudando errado, né? Sim. Primeira coisa que eu fiz, acho que foi no banca de jornal, pegar a apostila. E aí não é demérito nem da empresa, da marca que faz a apostila, mas é que era um conteúdo, sei lá, de 200 páginas para todo o edital do escrevente. Não abrange tudo. O edital, você tem que realmente verticalizar, né? Como o pessoal fala, estudar ponto por ponto e zerar praticamente o edital mesmo, além de treinar questões. Então, aquele estudo superficial que eu fiz, obviamente, não foi suficiente. Acho que acertei 50% da prova do escrevente capital. Eu lembro que depois da prestei escrevente interior, logo em seguida também não fui bem. Mas foi a primeira experiência com concurso que acho que para muita gente é negativa mesmo na primeira. Uhum. Você não está preparado. Bom, e aí em que momento que você encontrou Estratégia Concursos e você falou, bom, isso aqui é bom, vai dar certo, vamos iniciar os estudos por esse caminho? Um amigo me indicou, um amigo que hoje está no TCM, São Paulo também passou, me indicou Estratégia e realmente é um material muito bom. Eu lembro que em 2016 eu comecei também a estudar presencialmente um cursinho para Receita Federal. Você vê que eu comecei a faculdade e fazia isso, eu não tinha muito foco, né? Nesse meio tempo comecei a prestar outros concursos na área de jornalismo, que era a minha formação, passei em alguns. Aí eu até cheguei a tomar posse em 2016, foi 2015, meu primeiro emprego público foi na Sociedade de Economia Mista, uma estatal da Prefeitura de Campinas, aí como jornalista. Mas claro que a preparação para jornalista era um pouco diferente, porque é mais a redação, muito português, o edital não constava assim, Sim. leis, etc. Né? Eu estudava um pouco sozinho mesmo e consegui ir bem muito pela redação. Aí em 2016 saiu um edital do TRF, terceira região, que a sede é aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para analista administrativo. Como eu já tinha formação, falei, opa, vou prestar. Mas estava um pouco em cima quando eu resolvi prestar, uns 2 meses antes. E aí você foi do zero, Eu tinha um pouco da base da faculdade do primeiro ano, mas a faculdade de Direito no primeiro ano é muito teoria geral, você não desce a fundo nas leis, assim, na parte da dogmática que a gente fala. Então eu estava tinha coisa que eu estudei do zero, como direito financeiro, direito do trabalho, constitucional a gente acaba vendo um pouco no começo da faculdade, administrativo também um pouco, mas penal, processo civil um pouco do zero. Peguei estratégia, também já estava essa loucura de ir para Campinas e voltar e fazer faculdade, embora eu trabalhasse só 5 horas lá, mas falei, não, vou sair desse cargo, não está valendo mais a pena para mim, vou focar em outra coisa. Aí comecei a estudar, estava contando para a Lívia, não recomendo para ninguém, uma loucura, assim, de 1 mês e meio de 9 horas por dia, às vezes faltava na faculdade 10 horas dia, com material de estratégia, sem ver videoaula, porque também não daria tempo, né? Só o PDF rende mais. Então era PDF e exercícios que tem no material de estratégia. E eu gosto muito de anotar, eu sempre anoto também. Eu leio o PDF e anoto. Depois, provavelmente, eu nem entendo a letra que eu faço. Mas o fato de anotar, para mim, é bom. Se eu pego lá em casa, tem uns 2, 3 cadernos de 200 páginas desse concurso do TRF3. Então você colocou ali força total, gás Uma loucura, no não recomendo. TRF3. Parei tudo. Não recomendo. E em que momento entrou o TRS São Paulo? Como foi a preparação para o TRS São Paulo? TRS São Paulo, o TRF3 acabei passando, porque também eu tinha um plano, assim, porque a primeira fase era só objetiva, acho que passava uns 300 e ia corrigir para a segunda fase, que era discursiva, e a discursiva uns 3 meses depois. Então meu plano era entrar na primeira, depois eu teria 3 meses a mais para estudar bem e ter uma boa colocação. Aí eu fui bem mesmo na discursiva, acho que eu passei mais ou menos 27, só que não fui nomeado, demorou muito. Foram me chamar em 2019 nesse concurso só, no TRF3, e até lá eu já estava no TRE. Mas enfim, nesse meio tempo também eu já tinha prestado outros concursos, também até esqueci de falar, quando eu saí do cargo em Campinas, eu tinha passado já no MP para oficial da promotoria, que é um cargo de nível médio, que é um cargo que eu tinha estudado também com material de estratégia, mas é um cargo como escrevente que é muito lei seca, né? Se você lê bastante lei, faz exercício, você tem condição de fazer um bom resultado. Então eu já tinha passado mais ou menos na posição 100, eu já sabia que em algum momento eu seria chamado
no MP. Então eu tinha essa garantia também para sair, aí eu foquei tudo nesse TRF3, que eu já tinha passado no outro. Sim. E o TRE São Paulo? TRE São Paulo, 2016, meio do ano mais ou menos, saiu o edital. Nesse momento eu tinha entrado em outro concurso do Cresce, também de jornalista. Também falei, não, vou sair, vou focar só no TRE São Paulo. Você vê que são decisões assim que às vezes você toma, mas, por exemplo, eu já tinha o MP garantido, que eu sabia que uma hora ia me chamar de oficial de promotoria, e é uma coisa que você vai pegando confiança. Sim. Como eu tinha passado no TRF3, tinha passado no MP, tinha passado em outros concursos de jornalistas, essa prática me levava a crer que se eu saísse do emprego e focasse só no concurso, eu conseguiria passar. Não recomendo assim para ninguém, né? Obviamente que da primeira vez vou largar tudo e começar a estudar, não é assim, né? Sim, mas como eu estava no ritmo, eu tinha uma consciência de que se eu focasse no TRE São Paulo, seria o concurso que eu conseguiria passar. E a progressão de estudos também traz esse maior controle, né? Você sabe o que você está fazendo, um caminho ali que você está ajustando e está seguindo, o que pode dar resultado. Exatamente. Como que foi a sua rotina de estudos para o TRE São Paulo? O TRE São Paulo, acho que eu estudei uns 8 meses, mais ou menos. Desde meio do ano de 2016, a prova foi em fevereiro de 2017. Nesse ponto, eram quantas horas líquidas por dia? Quantas horas líquidas? Não sei dizer, talvez umas 4. Se você lembra, entendi. Mas eu acho que essa parte de horas líquidas depende muito da pessoa, né? Às vezes a pessoa quer saber quanto que a pessoa estudou, mas depende da bagagem, depende de quanto já tinha estudado antes. E nesse ponto, você já utilizava quais materiais do Estratégia para o TRE São Paulo? Para o TRE São Paulo, eu prestei a prova de técnico e de analista. Eu estava assim num foco, falei, no mínimo em técnico eu vou passar. Também é um cargo muito bom de técnico, né? Tá ganhando quanto? Uns 10 mil mensais, mais ou menos, no inicial, bruto. É um cargo muito bom e muito concorrido, né, de técnico. Uhum. Porque você pega ensino médio, mas muita gente de ensino superior presta também. Sim. Até formado em Direito, e o pessoal não formado em Direito. E o cargo de técnico é de estar um pouquinho mais curto, acho que era mais noções gerais de constitucional, administrativo, não lembro, processo civil talvez, penal, mas mais noções gerais do técnico, né? E o de analista administrativo é um edital um pouco mais complexo, mais aprofundado. Como era área administrativa, caía até administração de empresas, aí cai um pouco assim, essa parte, né? Teoria da liderança, gestão de pessoas, cai administração de materiais, arquivologia, cai um pouco o edital de analista administrativo, área administrativa. Enquanto o edital de direito administrativo, área jurídica, já é bem focado na parte do direito. Mas eu falei, vou prestar os dois, pelo menos o técnico eu vou passar, que já é um cargo muito bom. Henrique, como que foi a sua estratégia de reta final nesse concurso público? Algumas pessoas pisam no freio, outras no acelerador. Como que foi para você se organizar naquela última semana que antecede o dia da prova? Última semana. Eu lembro que eu não parei nenhum dia, eu lembro que Você foi até o final, no sábado, minha namorada, hoje minha noiva, chamou para sair, a gente no Parque do Ibirapuera, eu falei, não vou descansar e vou dar uma estudadinha de leve, né? Terminar a revisão, mas eu acho que começa a fazer mais e mais exercícios, né? Porque o exercício é o treino fundamental, né? Questões para a primeira fase. Ali você treina todo o conteúdo. Tem algo muito interessante, que você foi super bem na redação, você é jornalista, a gente já entendeu aqui nesse ponto, né, que você, enfim, tinha essa facilidade, essa experiência em escrever textos, trabalhava em portais, então a redação te colocou lá em cima, te jogou para o 8º lugar e te garantiu ser chamado logo na primeira leva. O que você pode dar de dica para o pessoal para se atentar na redação, como estudar bem para uma redação, estar bem preparado para um possível tema que vai cair, que a gente não sabe? Dá uma dica legal aí de redação para o pessoal, que a galera tem muita... Eu acho que não precisa se preocupar em tentar adivinhar o tema. Com qualquer tema você consegue trabalhar. Bom, basicamente a formatação, geralmente 5 parágrafos, né, que a gente coloca. Primeiro como introdução, os 3 seguintes como trabalhando um dos 3 argumentos. Aí logo na introdução você joga superficialmente 3 argumentos, e aí no segundo parágrafo você trabalha o primeiro, no terceiro você trabalha o segundo, no quarto você trabalha o terceiro argumento, no quinto você faz a conclusão. A forma é essa. Agora o modo de escrever, eu gosto muito de aproveitar algumas deixas que o examinador coloca. Tem gente que fala que você não pode fazer plágio, obviamente. Tem gente que não recomenda, mas eu recomendo porque você mostra para o examinador que você leu o tema, que você está atento às instruções dele. O tema da prova. Né? Então ele usou uma expressão tal, não tem problema você colocar a mesma expressão na redação. Aí óbvio você vai trabalhar o argumento.
Eu lembro que... só que também tem muita questão da sorte, eu acho também, Com o Lívia. tema? Não é com o tema, com o jeito de você escrever. Tem hora que você tá no lugar certo na hora certa, né? Realmente, minha redação me salvou na prova do TRE. Mas aí eu prestei técnico e analista. É no mesmo dia, também muito corrido, né? Tem gente que acha, não, melhor prestar só uma, mas você está preparado. Se você estudou para analista, você estudou para técnico, porque o edital é um pouco mais curto, né? Um contém o outro. É uma chance a mais que você vai ter. Eu falei, eu estava bem focado para passar pelo menos em técnico. Eu lembro que na prova de técnico eu fui melhor, salvo engano, acertei 90% da objetiva, mas na redação não fui tão bem. Eu tirei menos de 8 e já é uma nota que num concurso tão concorrido prejudica essa nota. Acho que eu estava lá em 80, caí para 120, mais ou menos, em técnico, no TRE São Paulo. Eu lembro que foi um tema que falava de equidade, princípio da equidade. E aí uma coisa que eu não recomendo, eu fui um pouco polêmico, ó, a coisa que você vai aprendendo. Acho que eu fui um pouco, achei que tinha ido bem na redação, mas acabei indo pegando um lado que o examinador acho que não achou coerente. Eu fui muito dogmático, assim, um pouco positivista, que a gente fala no direito, na letra da lei, que eu falo, o princípio da equidade, o CPC diz que a equidade, o juiz só pode julgar por equidade nos casos permitidos em lei. Falando de cabeça, a arbitragem permite, juizado especial permite. Então eu falei que o princípio da equidade não podia ser usado assim, sem critério, só quando a lei permite. Eu acho que ele está falando de equidade de uma forma mais abrangente, né, como a justiça, o princípio da justiça, né? Uma justiça. Então eu acabei indo mal na redação por causa disso. Então também eu recomendo, acho que não inventar, não ir para um lado muito polêmico, porque o examinador pode entender errado e tirar sua nota. Então, acho que muito atento ao tema seguir essa estrutura que eu falei, que todo mundo recomenda, e muito atento ao tema do examinador e até usar algumas palavras que ele colocou para mostrar para o examinador que você está muito atento e está seguindo as instruções dele. E aí na analista administrativa, que eu não fui tão bem na objetiva, acertei uns 75%. Acho que eu estava mais ou menos em 80, posição de 80, 90. Fui para o oitavo que eu tirei 10, foi o único 10 dessa prova. Bacana, Henrique. Então, a redação te impulsionou lá para cima, no de analista, garantiu a sua vaga, você exerce o cargo há aproximadamente 5 anos, né? 5 anos. E como tem sido o seu dia a dia? Você pode explicar um pouquinho para a gente como que é o dia a dia ali no TRE, da sua função? Isso. O TRE é muito legal, gente. Vale a pena, não me arrependo nem um minuto de ter ido para lá. No começo eu trabalhei na sede do tribunal, pela minha experiência, né, na área de comunicação, eu fui para a seção de jornalismo, área de comunicação, assessoria de imprensa. Que legal. Sim, eu trabalhei nas eleições em 2018, em que começou aquela polêmica das fake news, né? Foi uma eleição um pouco difícil nesse sentido. O TRE começou a ser bastante criticado, né? Colocado à prova A legitimidade das né? eleições e da urna eletrônica. Em 2018, 2020 também trabalhei lá na comunicação e depois eu fui para cartório, trabalhar em princípio com a área jurídica mesmo, que fui no cartório da 2ª Zona Eleitoral aqui de São Paulo de Perdizes, que ela tem competência para a área criminal, que os crimes eleitorais e conexos, né, a STF decidiu que a Justiça Eleitoral que tenha competência e não a federal. Então alguns casos ligados à eleição, como denúncia de caixa 2, né, na campanha eleitoral, por exemplo. Sim, os crimes eleitorais. Crimes eleitorais, trabalhei um pouco nessa parte. Depois, lá no tribunal, né, a parte do RH do tribunal é muito interessante, faz uma campanha assim, de desenvolvimento de sucessores, que eles chamam de líderes, pessoas que têm interesse de assumir alguma função de gestão. Eu participei desse processo e aí me chamaram para ser chefe de cartório este ano, no começo do ano, na Zona Leste. E aí eu fui e desde então estou lá, desde abril mais ou menos. Desde abril foi. Aí eu acabei liderando, né, o processo eleitoral no cartório neste ano. É bem desafiador, porque o cartório cuida de tudo aqui em São Paulo. Sim. A gente tem a manutenção das urnas, atualizações do sistema das urnas. A gente faz a inseminação das urnas, né, tem uma cerimônia toda, vem um promotor, o juiz, delegados de partidos, fiscais, que fazem a inseminação e a preparação das urnas, depois a lacração, né, para as urnas serem levadas para votação. Depois a gente faz toda a logística de movimentação das urnas, levar para as escolas, convocação dos mesários. Nós somos o 2º maior cartório da capital, 210 mil eleitores.
Então foi você que me convocou esse ano para ser mesária? Acho que não sou do seu cartório, não. Eu fui convocada esse ano. Ele gostou, não? Eu gostei, é um trabalho interessante. Primeira vez foi interessante. Não, lá a gente tem muito voluntário, a gente tem uma vantagem. Ah, é? Muitos professores que querem ser professor da rede municipal estadual. Então... Eu fui convocada para a Zona Oeste. Zona Oeste não, lá a Zona Leste. Nossa, a gente tem 2.000 mesários, é um trabalho assim... Entendi. Então, nessa época de gestão. eleições, naturalmente, o trabalho ali no TRE, ele aumenta, né? Aumenta muito. Como que é a carga horária? No dia a dia, né? Colocando ali, No dia horário, especialmente eleições, mas também no dia a dia, né? Fora de épocas de eleições, como que é a carga horária? No dia a dia, no Tribunal Eleitoral de São Paulo, são 7 horas. É uma vantagem, né? Carga horária um pouquinho menor, 35 horas semanais. Sim. Aí na eleição, obviamente, a gente trabalha mais. Acaba fazendo um a gente chegou a trabalhar 11 horas, aí com uma de almoço, durante a semana, e no fim de semana, no sábado, que a gente leva as urnas também, 10 horas, e no domingo da eleição, no cartório, isso no cartório, na sede é diferente, um pouco menos, mas no cartório a gente trabalha o dia inteiro. É das 6 da manhã até terminar de mandar, né, de totalizar os votos daquele cartório, e até o tribunal eleitoral receber e mandar para o TSE e falar que as zonas estão liberadas para voltar para casa. Então, no primeiro turno chegou a ser das 6 da manhã às 10 da noite no domingo da eleição. Claro que o tribunal paga a hora dobrada no domingo. Se passar do certo horário, acho que 10 da noite, né, tem o adicional noturno também. Então, já que você começou a falar de remuneração, vale a pena a remuneração do TRE? Tem a questão também progressiva, né, conforme os anos passam. É atraente. Enfim, vamos estimular aqui o pessoal a estudar, né, para o TRE. São 13 classes, né, dessa da remuneração progressiva que você falou. Então, cada ano você vai subindo até chegar ao teto, que é a 13ª classe. Cada ano você vai subindo. A partir do terceiro ano, acaba o estágio probatório, você se torna efetivo. E em termos de valores, quanto que é aproximadamente? Valores da remuneração? Não sei, o inicial, uns 14 mil bruto. Só para começar. 14 mil bruto, aí tem o auxílio alimentação, né? Auxílio alimentação de cerca de R$1.000. Auxílio saúde, R$500 mais ou menos. Aí para cada dependente, se você tiver filho, para cada filho você ganha esse valor, para o seu cônjuge também, o companheiro também esse valor de R$500 no auxílio saúde, R$1.000. Hora extra nas eleições, principalmente em cartório, acaba tendo bastante, por causa disso que eu falei. A gente trabalhou e tem essa necessidade, né? Por causa da preparação das urnas, preparação dos materiais das eleições, que a gente tem que levar para os mesários, tudo. Então acaba tendo domingo a hora dobrada e sábado 50%. Vale a pena. E tem essas funções, né? A função de chefia é uma função de confiança, né? Que aí você ganha um adicional a mais. Só que não é incorporado ao salário, se você deixa de exercer essa função. Mas para começar ali, aproximadamente R$14 mil, mais bruto, benefícios, né? Bem diferente do outro cenário que você tinha de jornalismo na vida privada. Jornalista, sim. Então você não se arrepende nem um minuto das escolhas que você fez, né? Não, mas eu acho que o legal é que eu fui descobrindo com o passar do tempo, né? Com 24 anos, eu estava perdido, ainda comecei a economia, falei, nossa, que besteira, eu perdi um ano, aquele ano foi um dos anos piores, né? Falei, nossa, agora larguei minha profissão, às vezes você se arrepende, né? Quer voltar, larguei, passei numa faculdade nada a ver, não adiantou nada, agora vou ter que fazer um ano a mais de cursinho, porque senão eu vou ficar fazendo o quê esse ano? Sim. Aí foi o ano que eu descobri coisas, falei, opa, vou pro direito, comecei a prestar algumas provas, ver alguns editais, falei, opa, concurso é legal, vou juntar o direito com o concurso, fui descobrindo. Sim, faz parte do processo, né? 2014, 2015. E agora você tem aqui experiência. Para quem tem interesse em prestar concursos para o TRE, o que você pode dar de dica assim, no exercício da profissão? Quais são os desafios e também os ônus? Né? Porque a pessoa ela passa, às vezes não é aquilo que ela imaginava, que ela ia exercer no dia a dia. Isso é interessante também. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, já que você tem essa experiência do pré, do pós, né, 5 anos já no cargo, tem bastante experiência e história para compartilhar. Eu acho que tem um ponto também de você se conhecer. Quando eu também prestei economia, eu não tinha tanta confiança que eu ia passar, olha o que eu fiz, eu acabei escolhendo economia USP Ribeirão Preto, porque era um pouco mais fácil, nota de corte, concorrência do que na capital. Aí eu fui para lá, também não fui feliz por causa disso. Eu fui lá para Ribeirão, 400 quilômetros de São Paulo, para quem não é do estado, muito longe. Minha família que está em Aém, dá 600, né? E como eu sou ligado, assim, à família, né? Tem a questão da namorada, noiva, então eu não me sentiria bem prestando outros estados, então eu recomendo que você foque onde você quer. Porque
Porque eu vejo muita gente também que entra, Lívia, pensando já na remoção, redistribuição, e não é tão fácil, né? Você mudar de... É possível, mas, por exemplo, redistribuição acho que só pode partir quando você é efetivo, então você teria que ficar 3 anos no cargo. Claro que depende da pessoa, né? Tem gente que é mais desprendido, quer mesmo morar em outro estado, outra cidade, não se importa. Mas você tem que se conhecer nesse ponto. Não vai pensando depois na remoção. Você pode ser infeliz, mesmo com um salário bom. A saúde mental, física é muito importante, né? Então, a primeira dica é você focar onde você quer. De fato, para Claro não que se depende frustrar. da pessoa, né? Mas é possível. Ou você se conhecer bem, né? Que você longe de casa, você vai ser feliz mesmo. Senão, acho que às vezes não vale a pena. E é um tempo que você passou em outro concurso, às vezes você parou de estudar, você está naquele ritmo para estudar no concurso do seu estado, aí você passou em outro, você não vai ter motivação para estudar. Porque estudar também é uma rotina, né? Quando você para, é difícil você voltar. Quanto ao cargo em si, ônus e bônus, acho que o ônus é estabilidade, né? Se bem que depois de quando você fim do estágio probatório, essa estabilidade é importante. O Tribunal Eleitoral de São Paulo hoje está um pouco mais flexível com o caso de teletrabalho, dependendo da área permite. Teletrabalho integral praticamente não existe. Você não vai trabalhar 100% em casa, mas é possível você fazer 3 vezes em casa por semana, ou 2 vezes em casa por semana e 3 no escritório, né? Então o Tribunal de São Paulo está aberto a essa possibilidade, que é interessante também, né? Você perde, cidade como São Paulo, o tempo que você perde de deslocamento, eu perco 1 hora quando eu vou. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Transporte público é complicado. De carro, perderia isso aí também, fora o gasto, né? Então é uma São vantagem. Paulo é isso mesmo. São Paulo é complicado nesse sentido. Flexibilidade também no tribunal, né? Você pode trabalhar no cartório, o foco fora do período eleitoral é atender público, então é um trabalho dinâmico, né? Você mexe com gente, e depois você organiza a gestão de mesários, de pessoal de apoio. Você não tem muita rotina no cartório. Aí vem alguém, pede uma certidão, pede uma declaração. Enquanto na sede você tem várias áreas, você pode ir focado, comunicação, RH, TI está desenvolvendo muito. Tem a área mais jurídica, assessor do desembargador ou do juiz. Tem a área de prestação de contas, que o pessoal de contabilidade vai se dar bem. Tem o planejamento estratégico do tribunal, também uma área que eles trabalham muito bem. Hoje tem a parte de sustentabilidade, também está muito em voga. E acessibilidade, a justiça eleitoral quer ser acessível, né, a toda pessoa com qualquer tipo de deficiência. Né? Essa pessoa tem o direito de votar e essa pessoa deve ser tratada de forma igual, né? Tem os mesmos direitos de qualquer um. Então, a gente favorece muito, né? Tem as sessões especiais para essas pessoas. Tem uma área do tribunal que só cuida dessa parte. O tribunal tem um leque muito grande, né? Independentemente da sua formação, você vai se encaixar no eleitoral e em outros também. O eleitoral acho que um pouco mais amplo porque ele é mais administrativo, né? Tem uma função administrativa muito forte. Enquanto o Tribunal Regional Federal, por exemplo, a função jurisdicional, jurídica, é a principal. O eleitoral tem a jurídica, mas a administrativa é muito forte, porque o foco é organizar as eleições. Ônus. Ônus é difícil falar. O cargo público tem um pouco, às vezes, de uma falta de flexibilidade, né? Você tem que seguir o procedimento, né? A burocracia. A burocracia que não tem só um sentido negativo, né? Mas a própria função burocrática é de ter vários procedimentos para você chegar a algum lugar, né? Para você tratar todos da mesma forma, né? Para ter igualdade, para ter iguais condições, mas é algo que demora, né? Que exige... que não é tão simples como na iniciativa privada, né? Você tem que fazer uma licitação, por exemplo. É isso mesmo, Henrique. Acho que tudo que você falou aqui são dicas valiosíssimas, mostrando ali o ponto de vista de quem trabalha dentro do tribunal. Mas se você pudesse dar uma dica de ouro, qual seria aquilo que você considera que foi essencial na sua aprovação, para você entrar e trilhar esse caminho maravilhoso que você vive há 5 anos? Dica de ouro é complicado, né? Quem sou eu para dar uma dica de ouro? Eu venho com muita humildade aqui para fazer isso, mas primeiro foco, como eu disse, é a disciplina, né? Muito mais importante que a disciplina, a rotina de estudo, se acordar cedo naquele horário e estudar, se for 4 horas, que sejam 4 horas bem estudadas. Você tem que trabalhar tarde à noite, de manhã à tarde, estuda à noite, não sei. Mas faz aquilo que você se propõe. Muitas questões, né? Treino de questões é muito importante para essa área de analista, de técnico, de qualquer tribunal. Foco com o seu edital, né? Se tiver redação, tem que treinar a redação. Foi o que me salvou, foi o que me levou para frente, né? Tem tribunal que a prova vai ser só discursiva, mesmo assim você tem que treinar, né? Não vai ser a redação, vai ser estudo de caso. Mas acho que outra mensagem que eu passei, nunca é tarde para começar, nunca ache que você está velho.
Eu me sinto novo aqui com 33, mas com 25 eu achava que eu estava velho. Pô, escolhi uma carreira, não deu certo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Escolhi uma faculdade, outra não deu certo, perdi tempo, estou desempregado, o que eu vou fazer? Mas você vai descobrindo aos poucos. Acho que você tem que dar as chances para você ir descobrindo o que você quer fazer. Não pode se cobrar muito de que com 30 anos você tem que estar com a sua vida resolvida. Acho que hoje mudou muito isso, né? Você nunca tá velho para as coisas. Tem tantas coisas que você pode fazer. Esse mundo digital, globalizado, sociedade da informação. É sempre tempo aí de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar e de experimentar. Sim. Cada experiência que você passou lá atrás não vai ser desperdiçada. Você vai usar, uma hora vai ser importante para a sua vida. E como você considera estratégia na sua jornada, a qualidade dos materiais, enfim, o seu sentimento sobre estratégia? Não, estratégia é muito bom. Estratégia me deu foco, né? Acho que eu passei um pouco aqui que eu comecei estudando a apostila da banca do jornal, cheguei a fazer algum curso presencial, mas o curso presencial você toma muito tempo, deslocamento, a videoaula pode ser bom para quem começa do zero, mas algum momento que você tem a base, a videoaula acaba perdendo muito tempo. 2 horas e meia de videoaula, acho que 1 hora de PDF você consegue estudar o equivalente. Então, o estratégia me deu foco. Os PDFs, eles esgotam o edital. Isso é importante, como eu falei no começo. Não adianta você trabalhar só um pouquinho no edital, você tem que praticamente zerar o edital. Claro que você não vai conseguir dominar todos os temas, né? Você vai para a prova, você vai achar que você não sabe algumas coisas, mas o importante, o mais importante, o mais provável de cair, você vai saber. Então, a estratégia, ele esgota o edital, você vai conseguir ler todo. Ele traz a letra da lei também, que é muito importante, a lei seca nas questões. Ele traz no material de aula, no material PDF, então seria legal você revisar depois, lendo a lei também, mas só no material você vai ter a lei, você vai ter também jurisprudência, vai ter a parte básica de doutrina. Então, você não precisa, para um concurso de analista, você não precisa pegar um livro para ler, o material do estratégia é suficiente. E vai ter uma bateria de questões ali, 100 questões pelo menos por PDF, e aí você faz todas. Se não fizer naquele dia, faz no dia seguinte, né? Faz uma revisãozinha no dia seguinte, com as questões faz as questões do dia seguinte. No dia seguinte você faz as questões referente à aula anterior, eu acho que vale a pena também para você revisar durante o dia, durante a semana. Então, é um material completo. Só com estratégia é possível passar e foi o que me deu o foco, o planejamento de estudo. Para ser aprovado no TRE de São Paulo. Henrique, eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação, tudo que você compartilhou da sua experiência, foi de grande valia. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lívia, obrigado a você, obrigado ao pessoal do Estratégia pelo convite. E para você que nos acompanha até aqui, também obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais!